E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e meu muito obrigado sempre a você que nos prestigia com a sua audiência, quer seja na nossa forma inédita, sempre aos domingos das 18 às 19 horas, ou ainda nas 3 reprises diárias, sendo 2 em horários alternativos durante o dia e uma fixa sempre a 1h da manhã. Ou ainda você que está nos assistindo aí através do meu canal do YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência. Hoje recebendo nossos convidados aqui hoje, parte musical, você já viu o solinho aí, mas vamos bater um papo gostoso com o deputado federal por Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Robson, uma grande satisfação estar aqui com você e com a sua audiência. E ainda na parte musical, solinho você já viu aí, mas vamos conhecer um pouquinho mais também desse meu amigo de muito tempo já, Fragoso. Obrigado, Fragoso. Obrigado, eu. Tá certo. E no início do nosso programa, você sabe, a gente sempre traz aquela mensagem. E a mensagem que eu escolhi para você é essa daqui, olha. A mensagem é aquela do rapaz que ia fazer uma prova, a prova final do seu curso de universidade. A prova, ele havia estudado muito, ele sabia vírgula por vírgula qualquer coisa que o professor perguntasse. E ele foi respondendo, quando chegou à última, ele leu e falou, isso aqui só pode ser piada. É uma pegadinha do professor. Professor, a última questão eu preciso responder? Sim, precisa responder o professor. Mas quanto vale a última questão? Bom, ela vale mais do que as outras. Ele não podia acreditar. Ele leu a pergunta novamente, será que é isso mesmo? A pergunta era a seguinte, eu quero saber o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da universidade. Não podia acreditar nisso, só podia ser piada. Ele até sabia quem era a mulher, mais ou menos uns 60 anos, baixa, gordinha, mas o nome, eu preciso saber isso. Professor, só me desculpa, mas eu não preciso saber isso para o meu curso. O que vai acrescentar isso no meu curso? Ele falou, vai acrescentar bastante. Aliás, não é só importante para o seu curso, é importante para todos os cursos. E ele não conseguiu responder. Professor, quanto vale essa questão? Vale mais do que as outras, eu sei, mas quanto vale? E o professor disse, essa questão vale 50% da prova. Ele não conseguiu responder. Indignado e foi mais uma vez contestar o professor. Professor, o senhor me desculpe, eu não concordo com isso. Isso não pode ser verdade. O senhor disse que isso vai servir para todas as áreas, mas não é verdade. Aí o professor disse a ele, sempre, em qualquer lugar que você estiver, todas as pessoas que te ajudam, de alguma forma, são importantes. E você precisa saber o nome dessas pessoas. Você precisa saber o nome e, principalmente, saber agradecer cada uma delas. O diretor da universidade é muito importante. O seu professor é muito importante. Mas a mulher que faz a limpeza na universidade é tão importante quanto. Aprenda isso. A partir dali, aquele aluno nunca mais esqueceu as palavras do professor e deu valor a todas as pessoas que entraram em sua vida. Essa mensagem é para você, que costuma não dar valor. Aquela arrogância toda, aquele que acha que não precisa dar bom dia, porque todo mundo já sabe que você vai dar bom dia. Não é assim. Você precisa cumprimentar, sim. As pessoas que te ajudam, principalmente, você precisa saber os nomes delas. Se você é dessas pessoas, essa mensagem é para você. Se você é daquelas que costuma saber o nome de todos e agradecer a todos, essa mensagem é para você passar adiante. Assim iniciamos o nosso programa de hoje. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você.
pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET e eu sempre, no início do nosso programa, costumo falar do nosso livro, né? Muitas pessoas gostam dessas mensagens e eu lancei o livro Lições de Vida, que eu doei para 4 entidades. Qualquer uma das 4 entidades que você procurar esse livro, que é a Amarati, a Bem-TV, a Pai de Jundiaí, a Casa Transitória de Várzea Paulista, todas elas têm o livro, você compra nessa entidade e estará ajudando essa entidade. Não é que parte da renda vai para a entidade, não. Todo o dinheiro vai para essa entidade. Então, a entidade que você escolher ajudar, tenho certeza absoluta que além de estar ajudando, quem precisa vai levar belas mensagens para casa também, tá bom? E assim a gente inicia então, vou dar mais uma vez um agradecimento ao meu convidado de hoje, deputado federal Luiz Fernando Machado. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, Luiz? Muito obrigado, Robson. É sempre muito bom poder estar no seu convívio de toda a equipe técnica aqui no SERV. Primeiro bloco do nosso programa, a gente costuma conhecer os nossos convidados. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo aí. Você nasceu aonde, Luiz? Você veio de onde? Robson, eu nasci em Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. Verdade, a terra do Rogério Ceni e do Pato, né? Exatamente, terra do Alexandre de Pato e do Rogério. Só tem craque lá. Só tem craque. Verdade, inclusive da política. Mas a minha formação toda a minha história não se desenvolveu em Patos de Minas, porque logo muito cedo eu mudei aqui para Jundiaí. Então, aos 3 anos de idade, no final dos 2 para os 3 anos de idade, eu aqui já estabeleci a minha vida com a minha família. Logo depois, quando completei os meus 7 anos, os meus pais mudaram para a Bahia. Meu pai era diretor de uma empresa de engenharia. Essa empresa tinha a sua matriz aqui em São Paulo, na rodovia Anguera, muito próximo do SBT. Era uma empresa de engenharia chamada Tecnomon, de um italiano chamado Dr. Otello. Ele era desta empresa e foi transferido para o estado da Bahia, onde toda a família acompanhou. Eu, meu irmão, a minha mãe, todos acompanhamos a mudança do meu pai. Ficamos lá, eu fiquei até lá até os 18 anos de idade e logo quando fiz 18 anos eu retornei aqui para o estado de São Paulo, especialmente Jundiaí, para desenvolver a minha vida profissional. Quer dizer, dos 7 aos 18? 11 anos. Eu morei na Bahia, morei lá no estado da Bahia, morei em Salvador. Até estava aqui brincando com o Fragoso de algumas músicas que estava lá, especialmente Caetano Veloso. Nós estávamos antes aqui do nosso início de bate-papo conversando e eu estava com o Fragoso aqui tentando um espaço na agenda dele para fazer a segunda voz. Bacana. O Carnaval de Salvador é aquele que ele contraria a lei de Newton, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Espaço. Mentira, lá ocupa sim, às vezes 3, 4, no Carnaval lá. Mas enfim, Robson, tirar o pé do chão lá é literal mesmo, você tira e não coloca mais. Fica no ar. E aí aos 18 anos eu vim para cá, comecei a estudar Direito no Centro Universitário Padre Anchieta. Eu me formei no Centro Universitário Padre Anchieta na Faculdade de Direito e lá me envolvi na política estudantil. Lá eu tive a chance de ser coordenador de diretório acadêmico, presidente de diretório acadêmico, diretor cultural, social, enfim. Eu tinha uma vida acadêmica muito forte aqui em Jundiaí, no Centro Universitário Padre Anchieta. E aí tem todo o desenvolvimento da minha carreira profissional. Se formou em Direito, chegou a advogar ou não? Não cheguei a advogar. Eu me formei em 2004, Robson, foi o ano que eu venci as eleições para vereador. Então, o ano da minha formação na universidade foi o ano da minha primeira eleição e vitoriosa. Então, eu estabeleci que eu não iria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que nasceu essa sua vontade política, por exemplo, mesmo ainda na área de estudantil, né? Como é que surgiu isso em você? A representação, a gente sempre teve, eu sempre de criança tive aquela figura do líder de classe, do representante de classe. E quando chegou na Faculdade Anchieta não foi diferente. Eu me envolvi logo no início do ano, através de um professor de Ciências Políticas chamado Antônio Carlos Malheiros, me envolvi com a ciência política, com o estudo da ciência política na faculdade. E aí, na sequência, já veio todo o interesse em diretórios acadêmicos, me envolvi no diretório acadêmico, disputei a minha primeira eleição acadêmica, venci como presidente do diretório acadêmico da Faculdade Anchieta, e aí tem todo o desenvolvimento junto com, à época, o então prefeito Miguel Haddad.
que me convidou para presidir o Conselho da Juventude. Então, antes da minha experiência da vida partidária, eu tive uma experiência muito bonita na vida pública, na parte acadêmica e também na parte de conselhos municipais. Certo. Fala um pouquinho da sua infância. Em que bairro que você morou aqui até os 7 anos? Eu morei na rua Francisco Bonilha, Jardim Sica. Jardim Sica. Exatamente. Vi ali na rua Francisco Bonilha, no Jardim Sica, e tinha vizinhos maravilhosos de tradição aqui de Jundiaí. Não sei se você lembra o Luiz do Ferro Velho Moringaço, o César Paladino, a Simone Paladino, a Dona Jane, mãe da Gabriela, mãe do nosso amigo Rodrigo, também a professora Célia do Colégio Divino Salvador. Nós éramos vizinhos, de porta. A professora Célia foi quem alfabetizou meu irmão. Foi quem nós tivemos toda uma referência educacional no Colégio Divino Salvador. Então, nós temos Você estudou no Colégio Divino? Estudei no Colégio Divino Salvador. Fui até aluno, os 7 anos. Né? Até os 7 anos. E aí depois, em seguida, nós já mudamos para o estado da Bahia. Mas nós temos assim, um profundo respeito pela cidade de Jundiaí, porque conhecemos o desenvolvimento dela. E especialmente das pessoas que aqui moram. Fala um pouquinho dos 7 aos 18 anos lá na Bahia. Como é que foi? Você morou em que bairro? Lá deve ter muita gente de Salvador. Morei na Pituba. Fiz todo o desenvolvimento da minha fase escolar lá, num colégio chamado Colégio Anchieta. Aí em seguida... exatamente. Aí depois do Colégio Anchieta, olha a coincidência, eu estudei o resto da minha vida escolar no Colégio São Paulo. E aí do Colégio São Paulo eu voltei para São Paulo, no município de Jundiaí. Então lá eu tive toda a minha vida desenvolvida de infância, fui atleta de taekwondo, cheguei a disputar torneios, sou faixa preta de taekwondo. Verdade. Tive toda uma... Somos companheiros de arte marcial. Companheiros de arte marcial. Entrevistei aqui há 2 semanas o Salvador Rodrigues, que foi o meu mestre de taekwondo, que hoje é 7º dan de taekwondo, um dos 15 do Brasil e o único da nossa região. Aqui. Eu fui faixa preta só o primeiro dan, eu já não segui a sequência. A gente brincou aqui que o faixa preta é o faixa branca dos faixa pretas. Né? É isso mesmo, faixa preta primeiro dan é o faixa branca dos... Ótima comparação. É, a faixa branca dos faixas pretas. Mas tive uma infância muito, muito bonita, sempre com muita unidade de família, sempre muito próximo ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, nós sempre fomos em 4. Interessante, Robson, as pessoas dizem assim, o seu pai é da onde? Meu pai é do Rio de Janeiro. A sua mãe nasceu em Goiás, uma cidade chamada Itumbiara, apesar de ter sido criado em Minas. E o seu irmão? Meu irmão é de Joinville, Santa Catarina. Você é do Paraná? Eu sou de Minas, de Pato de Minas. Pato de Minas. Lá do Pato e do Rogério Ceni. E toda essa modificação, essa... Então eu me confundi, porque o Rogério Ceni e o Pato são de Pato Branco. Né? Não sei. É Pato Branco. Eu fui na dele, viu? Eu fui na dele, abracei a causa dele. Aí eu desconfiei mesmo, porque o deputado não deve jogar futebol, por isso. É Pato Branco. Mas todo o desenvolvimento da minha vida lá, até os 18 anos, e razão de muita felicidade. Quer dizer, um de cada lugar? Um de cada lugar, exatamente pela profissão do meu pai. Meu pai é engenheiro, sou engenheiro, empregado de empresa, vai para onde o dono quer. Então, quer dizer, mandou, obedece e vai. Então, quando ele foi da última vez transferido para Salvador, ele resolveu ficar. Ele disse, olha, aqui eu vou constituir a minha vida. Meu filho já tem 18, meu outro irmão, à época, já tinha 20, e disse, olha, o desejo do seu coração é aquilo que eu estarei pronto para poder ajudar. E aí foi quando eu escolhi. Seu pai mora em Salvador ainda? Meu pai mora em Salvador e aqui. Porque agora com 2 netos jundiaenses, a residência dele é a casa do neto. Sabe, Robson, ele tem uma presença muito forte na minha vida, a minha mãe, meu irmão, tem uma presença muito marcante mesmo no desenvolvimento da minha vida. Sempre foram os meus alicerces e sempre estão muito próximos. E a razão de cada um ser de um canto, vamos dizer assim, é exatamente a atividade profissional dele. Bacana. A gente vai falar no segundo bloco sobre a parte política, até pedir para o Luiz não entrar muito em detalhes da parte política, porque no segundo bloco a gente vai falar bastante sobre isso. Eu reservei o terceiro bloco para a gente falar sobre os assuntos do momento que estão rolando lá em Brasília e tem muita coisa. Mas vou conhecer o nosso convidado musical de hoje, meu amigo de muito tempo também. Eu mudei para cá em 1989, em Jundiaí, e ele já tocava em barzinho. Eu era pequenininho, mas eu já era fã dele. Fragoso, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Faz tempo mesmo que você toca na noite, né? Faz muito tempo, mas assim, eu comprei meu primeiro violão, para aprender a tocar uma música do Fagner, Ave Coração, do Fagner não, do Clodo e do Zeca Bahia, a música, e ele gravou e eu gostava da música. Faz um pedacinho, porque eu não tenho ideia qual que é. Pedacinho. O pessoal de casa não deve lembrar também, um pedacinho só. E eu também preciso lembrar uma coisa. Eu sei que existe por aí
uma andorinha solta, procurando um verão que se perdeu no tempo. Quem conhece já deve saber qual que Cansou é. de ser herói do espaço e quer a companhia de outros pássaros. Já deve Era ter- só essa. A culpa foi dessa música, então. Foi. Isso em que ano, Fragoso? 86, 87 por aí. E daí um dia eu vim tocar música no Moby Dick. Talvez você não tenha conhecido, porque em 89 você era pequenininho, né? Então. Eu Então. mudei pra cá, pra Jundiaí, em 89. Bom, ali tinha o Geraldo Calazans, o Neguinhos e tal. E daí eu fui pro bar do Neguinhos para tocar com ele, no bar, Na Antônio Segre. na Antônio Segre. Frequentei muito lá. Você frequentou bastante, né? É. Não fui eu que te entreguei. Matinê, né? Não foi eu que te entreguei. Fala um pouquinho do pessoal, você nasceu onde? Eu nasci em Marília, cheguei em Jundiaí em 1975. Pode fazer as contas que vai dar 50, tá? É. Você é redondo. Marília tem alguns amigos lá, Antônio Edson, que hoje trabalha na Rádio Transamérica, e o Osmar Santos, né? Osmar Santos, Marília. grande Osmar. Verdade. Tive o prazer de conhecê-lo antes e, há questão de 2 meses, estivemos juntos também, infelizmente, depois do acidente. Né? Antes do acidente, eu vi ele uma vez no Canta Brasil em 81 e depois numa casa que eu estava tocando depois do acidente. Porque eu fiquei feliz, né? Pela situação dele toda, ele está vivo aí, está trabalhando. Verdade. Como é que você veio para Jundiaí? Bom, vim para Jundiaí, meu pai trabalhava na prefeitura, era um funcionário da prefeitura. Chegou aqui em Jundiaí, porque os filhos começaram tudo a partir para a capital, né? E rumo à capital e parou aqui em Jundiaí. Daí, meu pai resolveu vir e nós viemos para Jundiaí. Em 1975, acompanhei esse crescimento todo de Jundiaí, a Vila Progresso era de terra, a Rangel Pestana tinha um pedaço cheio de poeira, cheio de pedrisco ainda esse tempo na Rangel Pestana. E hoje você vê a cidade, tá linda pra caramba, e é Cresceu. muito bom estar em Jundiaí. Cresceu bastante, né? Você morou em que bairro, você falou? Eu morei sempre ali no Jardim Estádio, né? E depois eu dei um pulinho para Várzea, porque era do mesmo lado da cidade, Zona Sul, né? Eu gostava daquele lado, a parentela toda por lá, então sempre fiquei. E agora eu moro no centro, de Jundiaí, voltei para Jundiaí, voltei para o centro. Entendeu? No coração. Que bacana. E a sua inspiração musical, qual é? Era o Fagner mesmo? Você gostava dessa música ou você gostava do Fagner? Não, eu gostava de tudo. Eu gosto de tudo, de música, tudo. Eu tenho MPB para mim tocar, os festivais da Record foram importantes. Eu gostava muito de Caetano, Gil, Chico, Pena Branca, Chavantinho, Almir Sater, todo o gênero, do pessoal da Paraíba, todo mundo, a música brasileira em si. Então, aí não foi muito difícil não escolher o caminho, não tocar música brasileira, né? Embora adoro uns negócios, umas rock, umas coisas bonitas, não ficando com a música brasileira mesmo, que eu gosto. Bacana. A gente vai saber um pouquinho mais do Fragoso, a gente está encerrando esse bloco. Eu queria que você fizesse uma do Almir Sater, porque eu sei que o deputado gosta muito, estava até fazendo um dueto aqui. Tá, vai dando uma força aqui. É verdade, tá. fazendo um dueto, fazendo um backing vocal. O que você pode encerrar pra gente aí? Essa aqui dele aqui, que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoe o compositor, tá? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Creio que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou contando os dias dessa longa estrada. Eu vou, estrada eu sou.
conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, outro vai embora. Altos Papos volta já. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25 da NET. Você que perdeu aí nosso primeiro bloco, né? Aliás, tem o primeiro, a abertura e o primeiro bloco. Nós estamos recebendo hoje o deputado federal por Jundiaí, Luiz Fernando Machado, e meu amigo de muito tempo já na parte musical, o Fragoso. O Fragoso, o seu primeiro nome é Benedito, né? Benedito Alves Fragoso Filho. Tudo isso aí é nome de príncipe. Nome de príncipe. Não é nome de desembargador, de príncipe. Bonito demais, Fragoso, né? No final do último bloco, ele tocou uma música, ele não lembrou. Mas eu me lembrei aqui, né? Tocando em Frente, quem fez foi o Renato Teixeira. Renato Teixeira. O grande Renato Teixeira, que eu tive o prazer de conhecer. Mora na Serra da Cantareira, ao lado de uma casa também do Almir Sater. O Almir Sater tem uma casa lá próxima. E quem Então, tinha também era o Sérgio Reis, Cantareira. imagina a bagunça que era ali, né? Sérgio Reis, Almir Sater. Vamos voltar a falar com o nosso deputado aqui, falar já da área política. Ele disse que ele nem chegou a advogar, se formou em Direito, mas não chegou a advogar porque logo em seguida ele venceu as eleições para vereador. Que ano que foi isso aí, Luiz? Isso foi em 2004, Robson, mas eu quero só fazer um registro, até porque é sua amiga e vai assistir o programa. Quando ele disse que eu falei da minha vida pessoal como um todo no primeiro bloco, eu não falei da sua amiga Vanessa Machado, a senhora minha esposa e dos minha meus companheira dois de filhos. faculdade, né? Exatamente. Minha amiga de faculdade de Direito. Eu, quando eu estava vindo para cá, falei com ela. Ela disse, você está por onde? Eu disse, olha, eu estou indo lá com o Robson Marcelo, vou gravar um programa lá com ele. Eu disse, que bom, depois você passa para mim. Eu disse, não, vamos aguardar, assim que ele tiver, assim que ele já for ao ar, a gente vai assistir juntos. Então, Um beijo especial para a Vanessa, né? Isso, fazer um registro na minha vida. Antes de entrar na área política, então, como é que foi? Você conheceu na faculdade? Conheci no finalzinho da minha faculdade. Eu já estava no ano de 2002 quando conheci a Vanessa. Ela é da turma de 96. 97. 97. 97, exatamente. A Vanessa tem duas faculdades, apesar de ser mais nova do que eu. Fisioterapia e Direito. E se formou em Direito antes que eu. Ela é da sua turma, ela se formou antes e logo em seguida ela foi fazer fisioterapia. A Vanessa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher assim guerreira, uma pessoa muito próxima a mim. Me deu as duas coisas que eu, sem dúvida nenhuma, mais amo na minha vida. São os meus dois filhos, o Gabriel e o Lucas. Hoje o Lucas com 3 anos e meio, o Gabriel com 1 ano e meio praticamente. Então só para fazer esse registro que essa família maravilhosa, nascida e criada tá aqui. Em Brasília ou está mais em Jundiaí? Ela está aqui por causa das crianças. Brasília é como eu fico. Você faz questão que as crianças cresçam em Jundiaí? Eu prefiro que elas cresçam aqui em Jundiaí porque tem toda uma estrutura familiar aqui. E como eu não posso deixar Jundiaí para ficar o final de semana, por exemplo, em Brasília, prefiro eu me deslocar durante a semana para Brasília. Na quinta-feira à noite, eu por regra, sexta-feira estou aqui e aí fico até a segunda-feira à noite quando vou a Brasília com a minha família aqui. Aqui estão os pais, aqui todo mundo, enfim. Voltando lá em 2004, então,
a sua primeira... Aliás, a eleição foi em 2003, né? Não, 2004. 2004 mesmo. É. Aí assumiu em 2005. Exatamente. Então, 2004 a sua primeira eleição. A primeira eleição e já venceu. Venci as eleições. Nós tínhamos um grupo, assim como temos hoje, muito forte, um grupo de estudantes que nos apoiavam, de alunos da faculdade que acreditavam no nosso trabalho. Então, fui eleito em 2004 vereador. Eu estava, à época, no PSDC, foram 2.864 votos. Então, assumi a Câmara Municipal em 1º de janeiro de 2005. Aí sim, tomei posse como vereador e desenvolvi ali todo um trabalho até chegar à presidência da Câmara em 2006, final de 2006, 19 de dezembro de 2006, quando houve a disputa. O segundo biênio, né? Exatamente. Presidência. Geralmente são 2 anos. Quem foi o primeiro? A primeira foi uma presidenta, a nossa vereadora Ana Tonelli. Ana Tonelli. Isso. Ana Tonelli. A Ana que foi a presidenta. Beijo para Ana Tonelli. Isso, de 2005. Está convidada a sentar aqui qualquer dia desse, viu, Ana? Tem muita história para contar. Ela tem. A Ana é uma história viva realmente da cidade de Jundiaí e da política jundiaense. A Ana tem assim, um controle muito grande de informações. Então, de 2006 foi presidente 2008, fiquei na presidência da Câmara. Logo em 2008, o prefeito Miguel Haddad me convidou para que disputasse a eleição junto com ele na qualidade de vice-prefeito. Então, nos elegemos em 2008, foi uma eleição muito dura, uma eleição muito difícil, mas vencemos no primeiro turno as eleições, assumimos a prefeitura, onde eu fiquei até 2010. E logo em 2010 disputei a eleição para deputado federal e fizemos aí 129.620 votos. Só em Jundiaí quantos votos? Só em Jundiaí 60 mil votos, 59.061 votos. Mas se você levar em consideração, você teve muitos votos na região, então. Né? Eu tive muito voto na FIS. Essa é a lógica do trabalho de deputado estadual e de federal. Ou você abraça uma região, ou dificilmente você se elege com voto exclusivamente de uma cidade. Porque é uma eleição que tem uma característica interessante. O voto dissipa muito. Então, uma pessoa tem um amigo em São Paulo, um amigo da igreja, um amigo da entidade, um amigo do sindicato, e termina que esse voto é pulverizado. Então, eu tenho até hoje essa leitura muito clara e que quem quiser ser deputado, independente da sua região, precisa de votos de fora da região. Então, na eleição de 2010, por curiosidade, Robson, nós fizemos votos em quase 400 cidades paulistas. São 645 municípios do estado e a nossa equipe conseguiu chegar a 400 cidades do estado e tivemos votos em 400 cidades. Andou bastante. Bastante. Emagreceu bastante, né? Mas eu queria voltar um pouquinho ainda na sua presidência da Câmara, que eu me lembro que você teve algo que te destacou como presidente da Câmara. Queria que você falasse para o pessoal que você exterminou o salário extra para os vereadores. Os vereadores em sessões extras. Exatamente. Né? Existia uma prática de que as sessões extraordinárias funcionavam como um complemento de salário. Então, toda vez que havia uma sessão extraordinária, se pagava um valor para que o vereador se fizesse presente. Então, isso foi extinto. Quando eu estive na presidência da Câmara, entendia que era um profundo absurdo alguém participar de 1h30, 2 horas de sessão e ganhar a mais do que já ganha enquanto vereador. Então, foi extinto. Mas a grande marca da presidência da Câmara foi a instalação do PROCON. Não sei se você lembra, você à época inclusive participou lá conosco. Nós tiramos o PROCON no antigo prédio da Avenida dos Bandeirantes, na Rua dos Bandeirantes, e levamos esse PROCON para a Câmara Municipal com uma estrutura muito boa. E após esta ida, essa estrutura, o PROCON deu assim, um salto de qualidade muito forte. Eu sempre tive uma preocupação de fazer política com efeito na vida das pessoas. E o PROCON foi exatamente isso. Instalamos um PROCON com qualidade para o cidadão. Mas eu quero ainda tocar nesse assunto, porque eu me lembro que você não foi tão fácil assim, você extirpar essa hora extra, entre aspas, né, para os vereadores. Conta um pouquinho para o pessoal como é que foi essa luta aí. É sempre você mexer com estrutura funcional, especialmente para retirar benefícios, é sempre um grande problema. À época, nós enfrentamos muitas resistências na Câmara Municipal, mas essas resistências foram todas elas desfeitas quando nós percebemos o benefício que criaríamos de imagem para o Legislativo. Hoje eu percebo claramente, Robson, eu sou político, tenho 36 anos de idade, estou na carreira já há algum tempo, mas eu percebo que o desgaste e o desinteresse da sociedade é muito grande. Então, se você permanece com benefícios que não têm sentido, você termina que permanece esgarçando a corda da relação com a sociedade. É o que acontecia na Câmara Federal. Quando eu cheguei na Câmara, tinha 13º, 14º, 15º. Numa reunião que fizemos do partido, eu fui o primeiro a dizer, o cidadão recebe o 14º? Recebe o 15º? Alguns não recebem nem 13º. Então, que sentido tem
Que sentido tem você dar manutenção a algo que é sempre da exceção? Eu não sou totalmente contra foro privilegiado. Acho que se você comete algo, assuma a responsabilidade e pague na esfera competente. E não fazer com que o Supremo Tribunal Federal seja o único que pode julgar um deputado federal. Que absurdo é esse? Que Isso dá margem para a população pensar que ele pode fazer, entre aspas, tudo por debaixo dos panos. Né? E a margem, ela vem exatamente na revolta que existe hoje entre a sociedade e a classe política. Existe um distanciamento enorme exatamente por isso. Porque as práticas políticas, por muitas vezes, não condizem com a realidade das pessoas. E aí, nós quando somos obrigados a interpretar esse sentimento, é aquela coisa. Ou você corta na carne, ou você se torna mais um. Então, quer dizer, à época na Câmara Municipal, apesar de todas as resistências, nós resolvemos cortar na carne. Exatamente porque a impressão que nós queríamos passar à sociedade é que nós estávamos escutando. Aqui nós estamos ouvindo. Quem implementou e apoiou a instalação do voto consciente em Jundiaí, no seu início, não no que está hoje, mas no seu início, fui eu, na presidência da Câmara Municipal. Fizemos todas as alterações com o voto consciente para que a fiscalização pudesse ser eficiente. Ou você tem transparência, ou você não tem relação com a sociedade. Fica vivendo num mundo distante daquele que é o mundo das pessoas. Bacana. Em 2008, você foi vice-prefeito do Miguel Haddad. O que você pode colocar aí nesse seu mandato de vice-prefeito, até antes de sair a deputado, o que você pode colocar como a sua marca de vice-prefeito nesse mandato do Miguel? Trabalhei muito por uma região da cidade, e eu digo região da cidade, é claro, à época tinha uma visão, saindo da Câmara Municipal, uma visão um pouco mais limitada de uma região. O bairro do Anhangabaú. O Anhangabaú foi fruto de um grande trabalho nosso por duas razões. Uma, para a remoção da cadeia pública que ali estava e a instalação de um novo CDP. Isso foi concretizado com o nosso trabalho. Uma outra questão extremamente importante para o Anhangabaú foi a entrega de uma unidade básica de saúde. Essa já não estava mais enquanto vice-prefeito, já estava como deputado. Mas foi extremamente importante a ação para que o benefício fosse dado ao bairro. Iniciou-se na nossa gestão. Mandato de vice-prefeito. E todos os investimentos em segurança pública, que quando eu era vice-prefeito, eu fazia um trabalho muito forte com a Guarda Municipal. E juntamente com um senador que já nos deixou, chamado Romeu Tuma, nós conseguimos fazer a primeira vinculação da Guarda Municipal com o PRONASSE, é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então nós trouxemos cerca de R$2 milhões para cá. Tem uns jipes que andam na cidade, Robson, chamados jipes marruás, da Agrária, um jipe muito grande, bonito, para fazer fiscalização na serra. Isso foi fruto do nosso trabalho. As viaturas, que hoje, muitas delas que servem a cidade de Jundiaí, foram frutos do nosso trabalho com esse Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Então, acho que essas três marcas ficaram porque eram projetos que o Miguel Haddad haviam entregues da minha responsabilidade para poder cuidar e para poder trazer. Então, isso foi concretizado para mim, é uma marca de muita felicidade, poder contribuir. Certo. A gente vai falar bastante do seu mandato de deputado, né, no terceiro bloco. A gente vai falar sobre os assuntos políticos também que acercam Brasília, e Brasília está fervendo neste momento. Então, um dos motivos de eu ter convidado o deputado a estar aqui é exatamente esse, que tem muita gente que tem dúvidas lá e não tem quem possa responder. Eu acho que o nosso representante da nossa região, da cidade de Jundiaí principalmente, pode responder isso. Mas eu vou voltar para o meu amigo Fragoso, nós paramos lá, você mudou para cá em 87, né? É isso que você falou? Não, vim para Jundiaí em 75, né? 75? Isso, 75. A 87 você começou a tocar, né? 87, 88. Aí quando eu comecei a tocar, depois eu tive uma saidinha para Campinas, mas não valeu, você entendeu? Foi muito rápido, eu voltei rapidinho. Foi café com leite? Eu voltei rapidinho para Jundiaí. E onde eu toco até hoje, assim, entendeu? É a cidade, eu sou jundiaiense, entendeu? Eu sou jundiaiense. E o que mais te pedem quando você vai tocar em barzinho? O que você percebe mais? O pessoal gosta mais de MPB, o público de barzinho curte bastante MPB, mas você tem que tocar de tudo, né? É de tudo, mais mas estranho assim, você teve que tocar? Eu não tenho uma música estranho em tocar. Tá bom, então vou te contar o mais estranho. Conta. Foi na esquina da pizza, uma vez que eu estava tocando, e uma moça me pediu uma música, Estela, para tocar. Era Aquarela a música, que ela me pediu para tocar, que era aniversário dela. Então. Aquarela do Toquinho? É isso. E eu comecei a tocar, e daí eu olhei todo mundo cabeça baixa. Eu falei, pô, acho que ninguém gostou da música, né? Daí passou um cara na minha frente com um revólver na mão. Eu falei, não, estão assaltando a casa.
é melhor eu fazer de conta que eu não vi o assalto. Você conseguiu continuar E, cantando a música? E um dos assaltantes, devia ser o líder, sentou do meu lado e ficou ouvindo, você entendeu? Então, você falou para ele que ele não precisava pagar? Não, eu tocava... Eu vou te liberar. Eu tocava essas músicas aquelas músicas bem compridas, sabe? Assim, tipo Roda Viva, Yolanda, 2, 3 vezes. Exatamente. E daí ele virou... E no final ele falou assim, pô, você toca legal, mas eu tenho que ir embora. Aonde você vai tocar depois que eu vou assaltar lá também, né? Essa foi a situação mais estranha que eu toquei, foi essa. Durante a gente está encerrando esse bloco, então. O que você escolheu para encerrar esse bloco? Mas um pouquinho do Alceu, né? Vamos lá, então. Mais uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério, segredos e muito mais, foi divino brinquedo e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada e ela estava no cio. Era um cão vagabundo de uma onça pintada se amando na praça com os animais. Carnavais, carnavais. Seja sócio do Sindicato dos Plásticos de Jundiaí. Com uma pequena mensalidade, veja as vantagens para você e sua família. Um clube de campo completo, com uma grande estrutura para sua diversão e lazer. Colônia de férias na Praia Grande, dentistas e advogados. O Sindiplástico ainda tem convênio com faculdades e escolas técnicas. Saiba mais, acesse sindiplástico.com.br. Sindiplástico Jundiaí, um sindicato à frente do seu tempo. O Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET, hoje recebendo o deputado federal por Jundiaí, Luiz Fernando Machado, e a parte musical a cargo do Fragoso, que contou uma história de assalto aqui. Eu perguntei da música estranha, ele já contou uma história estranha, né? Muito estranha. E você conseguiu continuar tocando com o assaltante? Consegui. Foi até o fim. Depois deu uma dor de estômago danada da gastrite. Você toca, além de barzinho, você já tocou em eventos, tal, que aconteceram algumas coisas engraçadas também ou não? Que aconteceram coisas engraçadas? Não, Festas. teve bastante coisas engraçadas, né? Uma vez eu fui tocar numa casa em Vinhedo, então, e encurtar um pouco a história, e fui convidado para ir no hotel em Campinas, tal, numa bebedeira que teve lá, tal, e eu fui. Depois do show, vamos pra lá, vamos tomar uma. E daí eu chamei o Neguinhos para ir comigo. E fomos, tudo muito bem, né? Chegamos, tomamos uma, tal. Quanto a gente tem que pagar? O cara falou, não, imagina, não convidei vocês para pagar. O Neguinho falou para eles, então vamos beber alguma coisa que nós temos que pagar, vamos pagar. Descemos na outra casa e tomamos mais. E não tinha lei seca esse tempo, tá? Ainda bem. Para voltar de Campinas. E daí nós voltamos, eu fui deitar o banco do carro assim, ele falou assim para mim,
mas você é o meu amigo traíra, vai me deixar dirigindo agora? Eu falei, não, mas eu estou bem, só estou dando uma descansadinha. Ele parou o carro e falou assim, mas eu estava que não aguentava mais. Ele falou assim para mim, então faz o seguinte, você vai dirigindo que eu vou dormindo. E eu vim a 20 por hora de Campinas aqui e tal. Eu cheguei ali na saída da 14 de dezembro, eu dei uma brecada assim no carro e ele acordou. Ele falou, ô pé de chumbo, já chegou? Você dormiu o tempo inteiro, 5 horas. O duro é o pessoal que está em casa agora não sabe quem é o Neguinho, né? Você falou o Neguinhos, que era o nome do bar dele, né, da Antônio Cega. Mas o Neguinho Neguinhos é bem conhecido na música. É bem conhecido, foi um cara que me ajudou bastante dentro da música, porque tocar no pai bar dos dele meus amigos dava moral. Juliano e Rodolfo, que já foram Entendeu? convidados para estar aqui. Porque não é do seu tempo, o Robson chegou a pegar um pedacinho, pela sua idade que eu ouvi, mas era uma casa e ele nunca deu o violão dele para qualquer um, você entendeu? É verdade. Daí de repente ele tinha moral, ele me deu o violão. Daí todo mundo começou a convidar para tocar, assim, entendeu? Então aconteceu, foi tudo acontecendo, né? Eu tenho muita saudade nessa época aí, eu não toco nada, né? Uma das minhas frustrações é essa, eu comecei a tocar sax, era muito pequeno, e depois quando eu descobri o preço do sax eu parei, que era muito caro, não dava. Mas eu me lembro que eu ia no bar dele e ele fazia uns saraus assim e eu subia para declamar poemas. Né? É verdade, eu escrevi, né, Rob? É verdade, eu declamava meus poemas lá. Ele abriu espaço para eu declamar, foi o primeiro lugar que eu declamei os meus poemas lá, foi no Neguinho. Verdade. E outro dia eu tive o prazer de estar passeando em Paraty, estava eu e a Maria Augusta. Ele está lá, né? Tocando lá. Encontrei ele assim por acaso, numa festa, né? Eu falei assim, nós estamos num cantinho do Rio de Janeiro, talvez um dos mais bonitos. Eu encontrei o meu amigo lá e foi muito bacana, assim, entendeu? Foi a última vez que eu vi isso. Isso faz uns 20 dias, mais ou menos, né? Falei Maria Augusta, tenho 2 Marias, posso falar aqui, né? Os meus amores, né? Maria de Lourdes, minha mãe. Se não forem Maria 2 mulheres, para Augusta, não dar confusão. 2 mulheres. E a Maria Augusta, minha mulher. Tá certo. Então o Neguinho é um cara, por exemplo, assim, na música, ele tem todo um jeitão próprio de tocar, né? Isso é muito bacana, ele é muito ele para tocar, tem as ideias dele. É uma figuraça. Ele dá umas floreadas, às vezes ele dá umas floreadas nas músicas, é muito legal. Vamos convidá-la para estar aqui. É verdade. Os 2 filhos já convidei, já. O Rodolfo e o Juliano já foram convidados, mas a agenda está muito cheia. Os Neguinhos, é complicado, né? É verdade. Então tá, mas assim, foi um cidadão importantíssimo. Para a música, para Jundiaí também, né? Como o Romão de Souza foi, como o Eurico, o seu Calazans e tal, né? Você entendeu? Os caras da música. Vou voltar aqui com o meu convidado, Luiz Fernando Machado. Vou tocar num assunto delicado agora, mas eu acho importante a gente esclarecer isso, Luiz. Aliás, já tive a oportunidade de te perguntar isso, mas é sempre bom, um outro canal que a gente tem aqui. Muita gente, quando fala de Luiz Fernando Machado, principalmente na época de eleição, fala daquele problema com as drogas. Eu queria que você explicasse para o pessoal o que foi, o que exatamente aconteceu. Porque existe uma aura aí que vai aumentando isso aí. Eu sempre, o princípio que eu lido com a minha vida é o princípio da transparência. Então, eu já tive a oportunidade de conversar contigo já por algumas vezes. Eu nunca fui um drogado, nunca fui um dependente químico. Mas, infelizmente, por circunstâncias de juventude, termina que a gente se envolve com aquilo que não deve. E uma oportunidade, nós estávamos, enfim, reunidos numa festa entre jovens e adolescentes e nós tivemos um problema. E eu sempre lidei com esse problema com muita tranquilidade, porque sempre utilizei os exemplos que tenho na minha vida para poder fazer melhor e ser melhor. É muito triste quando as pessoas utilizam em campanha eleitoral, como foi o caso da última campanha eleitoral, a destruição da vida pessoal das pessoas como alimento da sua história. Eu não faço isso com ninguém. Eu não pego o problema pessoal da vida das pessoas e transformo na razão da minha vida. Então eu tenho uma franqueza muito grande de dizer que uma das razões que me levaram a estar na vida pública é exatamente acreditar que eu não sou melhor do que ninguém e sou tão falível quanto todos os outros que também estão. E não me acovardo das discussões. Então eu com muita tranquilidade hoje tenho a compreensão de que as drogas representam para o país um grande e grave problema. Talvez a epidemia que nós tenhamos hoje no nosso país não seja
as epidemias de doenças que a medicina conhece, seja a epidemia das drogas. Eu vejo famílias sendo desintegradas pelo uso do filho do crack. Eu vejo famílias serem destruídas porque perdeu-se a noção daquele que utiliza o crack e assassinou a mãe. Então, quer dizer, a sociedade precisa despertar e os problemas da sociedade devem ser resolvidos pela própria sociedade. E nós que somos políticos temos obrigação de discutir problemas, porque discutir solução, Robson, é sempre muito fácil. Então eu tenho uma visão muito clara de que tudo aquilo que nós passamos na vida pessoal deve ser entregue e usar como referência para sermos melhores. Auxilio muita gente que tem problema com uso de droga, auxilio com indicações de clínicas, auxilio com projetos. Eu tinha um projeto, quando eu era candidato a prefeito aqui em Jundiaí, em 2012, um projeto maravilhoso, de inserção daquele que é dependente químico no sistema de tratamento, o tratamento químico, o tratamento da família. Hoje, quem mais sofre com o usuário de drogas em casa não é o usuário de drogas, é a sua família. Inserir a família no contexto do tratamento, da oportunidade, Robson. Nós precisamos pegar as pessoas que têm um interesse na sua reconstituição pessoal, familiar e dar oportunidades. Tratamento químico, inserção da família para aqueles que querem ser tratados, além disso, dar oportunidade de emprego. Com certeza, nós teremos um cidadão e um ambiente melhor. E o amparo e o apoio espiritual. E sem a presença... Precisa muito, e cada dia que passa a gente vê drogas novas. Até pouco tempo atrás, 3 semanas mais ou menos, nós falamos, um dos nossos entrevistados aqui veio falar exatamente sobre isso. Ele é terapeuta em 3 clínicas de recuperação de drogados, e a gente falava sobre isso. A cada dia mais aparecem drogas, né? 2 não estavam na relação da Anvisa, agora está. E ontem eu vi uma reportagem sobre a maconha sintética, que não se detecta, você pode misturar com qualquer outra coisa. Então, está evoluindo muito esse negócio das drogas e os jovens estão indo atrás. Eu acho muito importante, foi por isso que eu toquei nesse assunto e é mais uma oportunidade para você esclarecer também. E mais importante do que isso, Robson, é explicar que o cidadão, por muitas vezes, ele usa as drogas que são consideradas lícitas porque a sociedade aceita. O tabaco e o álcool. O tabaco e o álcool são 2 graves problemas de drogadição que nós temos no nosso país. Só que às vezes o conceito pré-estabelecido, o preconceito, faz com que a gente trate o cigarro e o álcool como algo perfeitamente possível. Normal. E as demais drogas como condenáveis. A sociedade precisa tomar atenção. As famílias estão sendo perdidas em razão das drogas. Vamos falar, aqui você atribui, você tocou nesse assunto, né? Bateram bastante nesse assunto na campanha. Aqui você atribui a sua derrota para o Pedro Bigatti? Eu acho que é uma circunstância em que nós estávamos há muitos anos administrando a cidade, um grupo político forte, constituído, com a liderança do André Benassi, do ex-deputado estadual, que Deus o abençoe, o Ari Fossen, com o prefeito Miguel Haddad, e a minha eleição, por mais que fosse o sentimento de mudar um pouco, não foi comprado esse sentimento pela cidade. Enquanto deputado federal, qual é o marco do seu mandato? Todo o recurso que eu trouxe para as entidades. Aliás, você falava do livro. Robson Marcelo tem um livro que 4 entidades são beneficiadas quando você compra. Porque ele sabe o efeito disso numa entidade. A entidade necessita de recursos. Eu acho que o grande marco do meu mandato enquanto deputado federal, e aliás, eu quero até colocar um desafio aqui. Acredito que eu tenha sido o deputado que mais recursos enviei para as entidades aqui do nosso município, na história do município. Na história do município. ATEAL, Grendac, Amarati, Bem-TV, a PAI de Várzea, a PAI de Cabriúva, a PAI de Campo Limpo, a PAI de Jundiaí, todas as entidades que eu tenho trabalhado muito firmemente, Robson, por uma razão só. A entidade socorre o poder público. Quando não tem atendimento, por exemplo, para um oculista na prefeitura, é no Braille que se vai. Quando você precisa para uma criança de um aparelho auditivo, é na ATEAL que se procura. Quando uma criança é vítima, por exemplo, de um câncer, é no Grendac que ela vai se cuidar. Então nós temos trabalhado com muita força com as entidades, muito recurso para as entidades, muita grana para as entidades. E para a região, e para a região, nós estamos fazendo muitos investimentos. Várzea Paulista, vamos fazer um novo anel viário, Campo Limpo Paulista, um novo trevo, Itupeva, uma ETEC, e inclusive o prefeito Ricardo Bocalon está em São Paulo aguardando para que a gente possa trabalhar hoje à tarde na questão do anúncio da ETEC. Você tem as alças da 9 de julho, sentido São Paulo, pela rodovia Anguera, o hospital regional. Quem vai entregar o primeiro hospital nestes 2 anos de governo municipal é o Estado.
É o hospital regional que está ali funcionando na antiga Casa de Saúde. Então são todas atribuições que eu não costumo dizer que são minhas, até porque quem paga é o dinheiro do povo. Então não é obra minha, não é obra do governador, é obra do Estado de São Paulo. Mas se o deputado não apresenta... Isso, que nós estamos lá mostrando. Eu sou um sujeito, semanalmente, estou no Estado de São Paulo, no governo federal, mostrando o que precisa, mostrando os nossos investimentos que são necessários. Esse é o meu... Preciso entrar num assunto, a gente tem pouco tempo, estamos encerrando o nosso programa, mas eu preciso entrar nesse assunto. A gente está vivendo aí no país um momento ruim, principalmente com a nossa maior estatal, que é a Petrobras. Enquanto deputado federal, o que você vê lá, o que aconteceu com a Petrobras, que era até pouco tempo atrás, os investidores que apostavam em bolsa de valor, por exemplo, eles apostavam em qualquer coisa na Petrobras e ganhavam sempre. Hoje não acontece. O que aconteceu com a Petrobras? Um desgoverno. É você entender que uma empresa de tamanha capacidade técnica e inteligência vai ser entregue à gestão política. Eu não digo gestão política que o político não sabe administrar, não é isso não. É gestão política com fins que não são os fins da empresa. A Petrobras perdeu 40% do seu valor de mercado. A Petrobras era uma das maiores empresas do mundo. Do Brasil, disparadamente, era uma das maiores, uma das 4 maiores. Hoje ela está atrás da indústria do refrigerante. Endividamento absurdo. O pré-sal, que era para todos nós uma grande expectativa de futuro, vai se desenhando um investimento muito custoso para um retorno que nós ainda não conseguimos enxergar. Então, acho que a Petrobras precisa ser vítima de uma profunda investigação. Uma profunda investigação. Como é, Robson, eu sei que nós estamos com o tempo estourado, mas eu tenho documentos e faço parte da Comissão de Fiscalização da Petrobras, faço parte da Comissão de Minas e Energia, então tenho um profundo conhecimento do que está acontecendo lá. Uma reserva, uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, comprada, vendida por 48 milhões de reais, foi comprada pela Petrobras por 1 bilhão e 200. Ou seja, você me dizer, Robson, o mesmo carro, Luiz, eu tenho um carro, eu vendo meu carro por 50 mil, e aí daqui a um ano eu compro o seu carro por 5 milhões. Aí você diz, não, mas esse carro não vale 5 milhões. Não, mas alguém pagou. Quando o dinheiro é público, Robson, infelizmente, quem atira com a pólvora dos outros não mede distância. Então, o recurso público da Petrobras, assim como de outras fundações, autarquias, empresas públicas, está sendo muito mal gerido. E se a gente não fiscalizar, são esses investidores aí que você disse. Eu sei que tu acha que é o grande investidor que paga a Petrobras. Não é. É a pessoa simples, que acreditou na empresa, acreditou no desenvolvimento da empresa e investiu nas suas ações. E esperamos que os nossos deputados, assim como o senhor e outros lá, façam essa investigação, porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá. É o nosso dinheiro que está lá, o seu dinheiro que está lá. Exatamente. Deputado, estamos estourados realmente. Quero agradecer muito ter participado do nosso programa, ter vindo, participado. É sempre muito bom conversar com o senhor e trazer aí essas informações para o pessoal que fala que você está sumido, né? Está aí no nosso programa. Suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer muito a oportunidade, Robson. Quero deixar aqui um contato. luisfernandomachado.com.br é o meu site. Se você puder, entre em contato conosco e tire todas as suas dúvidas. Luiz com Z. Luiz com Z e sem acento. luisfernandomachado.com.br. Se você puder, entre em contato conosco, faça os seus questionamentos, fiscalize o seu deputado. Veja o que ele está fazendo, ele gasta o dinheiro da verba de gabinete, se ele está presente em Brasília, se ele não está presente em Brasília. Eu prefiro, Robson, ter a impressão de que eu sumi de Brasília e quando chegar a época da eleição, as pessoas descobrirem que eu não vou a Brasília. Okay. Eu estou presente lá, trabalhando por Jundiaí. Muito obrigado. Fragoso, muito obrigado também pela sua presença. Quem quiser contratar o Fragoso para eventos, festas, shows, assombramento de casa, festa de sogra... Assalto não mais. Já comprei a costa. Já estou. Como faz? DDD é 11 97546 1246. Repetindo? 97546 1246. Muito obrigado. E para encerrar o nosso programa, o que você escolheu aí? Então, escolhi uma música do Gil aqui. Que eu não então, antes de você encerrar, eu sempre encerro com uma frase. Essa frase é minha também, está lá no Facebook, facebook.com/Robson Marcelo. Essa e muitas outras minhas frases, que de vez em quando eu acordo inspirado, coloco algumas lá, e essa é uma delas, né? O pessimista sempre procura o lado ruim das coisas boas, e o otimista sempre o lado bom das coisas ruins. Até a próxima, se Deus quiser. Fragoso encerrando o nosso programa. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro é fevereiro, é massa, alô, alô, realengo. Aquele abraço, a Luticina do Flamengo.
aquele abraço, alô, alô, realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a voz, comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço.